Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Hoje nós estamos juntos mais uma vez para darmos início ao nosso estudo do capítulo de hoje, da obra A Lei de Deus. Então nós vamos estudar o capítulo 9. Então vamos fazer uma prece pedindo a Jesus a luz do nosso entendimento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos por esta noite de reflexões, quando somos abençoados com essas verdades que vêm do céu para beijar a nossa terra, a terra dos nossos corações. Obrigada por essa obra, por esse alimento espiritual. Que Deus seja louvado hoje e sempre e que assim seja. Então vamos analisar hoje o capítulo 9, das trevas à luz. Em busca da verdade que nos orienta e constrói rumo à perfeição. Não estamos repetindo lições aprendidas de cor, mas oferecendo as conclusões de uma vida de pensamento dedicada ao esforço de compreender e de uma vida de amarguras por não ter querido aceitar os caminhos vulgares do mundo. E assim chegamos a perspectivas diferentes das comuns, que por serem originais podem parecer erradas se medidas com o metro formal das verdades tradicionais. Então nós sabemos que nós temos muita resistência quanto ao novo, aquilo que chega de novidade, As novidades na Terra têm dificuldades para serem aceitas. E o balde veio trazer verdades profundas, daí a sua dificuldade. Quando aqueles que assistiram às primeiras aulas, eu falei um pouquinho da vida dele, bem rapidamente, mas Pietro Baldi escreveu através da mediunidade intuitiva, que é uma introspecção, uma percepção psíquica. Ele captava as noures, as correntes de pensamento, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos perdendo essa fórmula, tudo se transforma em nós, tudo se sutiliza e nós vamos modificando o nosso ser e vamos nos irmanando. Então é uma ideia que desce de um coletivo superior, de regiões sublimes e que ele, como uma antena psíquica, conseguia captar. Então, o Baldi teve uma busca muito grande ao longo da sua vida por uma verdade que trouxesse respostas mais profundas. Ele já tinha lido muita coisa, mas queria descobrir mais. Então ele está falando da vida de amarguras e de dores, porque o que ele tinha para oferecer não falava sobre esse mundo, dessas conquistas materiais, mas eram conquistas sublimes da alma. O que mais fortifica a transmissão de ideias e determina a persuasão não é o método de convencer à força, tratando de impor as próprias ideias, pois isso desperta um instinto de defesa, mas é o falar simples e sincero de quem está convencido da verdade que representa. A vida exige o fruto que brote de sua própria origem. Para chegar a transmitir a chama da própria convicção, é necessário possuir essa chama. O que tem poder não são as palavras que vão da boca para o ouvido, mas a vibração ardorosa do coração e da mente, que se dirige ao coração e à mente do próximo por sua força de alma para alma. Então veja, nós necessitamos agora que estamos no antissistema viver várias experiências reencarnatórias. Isso para desabrochar em nós o ser espiritual que já existe pronto, porque nós já fomos criados perfeitos por Deus. Fechamos a consciência, estamos ampliando a nossa consciência e retornando para Deus. Isso para os decaídos, Não foram todos da criação primordial e divina. Quando eu falo criação primordial, procure pela figura de Adão e Eva lá na Gênese, que comeram de um fruto proibido, que foram expulsos do paraíso. Isso é uma representação, é um simbolismo, mas chegou pelo inconsciente coletivo, tá chegando devagarinho e manifestando em nós para a nossa compreensão. E Pietro Baldi discorreu tudo isso dentro da obra dele. Então a obra dele trata da queda, trata do monismo, ou seja, tudo é feito da mesma substância, a substância divina, e nós estamos fazendo o nosso retorno. E o Baldi tinha essa convicção na alma e oferecia a sua obra, não impunha. Nós, trazendo para o nosso dia a dia, normalmente nós queremos impor a nossa verdade,
o nosso ponto de vista, o nosso modo de ser. Então, ele está falando que o que convence não são palavras, são o quê? Ações, a maneira de ser, a vibração que vem do íntimo. Então, quando ele oferecia, e só poderia receber as verdades dele quem já tivesse pronto para tal. Porque quando nós achamos uma zona de conforto, a tendência nossa é querer permanecer naquele estágio. Então, muitas vezes, nós temos realmente grandes resistências com o novo que vem. Kardec foi tão claro, dizendo que a doutrina consoladora dos espíritos era uma revelação progressiva. Não começou com Kardec, não terminou com ele. E inúmeros colaboradores vêm para ampliar o entendimento dessas ideias sobre o homem e a sua evolução espiritual. Então, para a gente compreender que em cada reencarnação a gente está aprendendo, é imperioso também a gente assimilar que nós precisamos sedimentar na nossa alma esses aprendizados, ou seja, manifestar o que nós somos e fixar nessa consciência que desabrocha, fixar num novo comportamento no nosso dia a dia. Então isso é para refazer os nossos laços entre nós e o próximo rumo no retorno ao sistema, no retorno para Deus. E refazendo os nossos laços, nós vamos ver que esses laços se tornam cada vez mais fortes, são laços espirituais. Então nós convencemos através da vibração que nós vamos emanando no dia a dia. Muitas vezes uma pessoa não precisa falar nada, mas ela pode nos passar muita coisa boa pela sua presença, pela sinceridade de coração, e isso através de uma vibração. Então, o Baldi trouxe isso dentro da obra dele, para aqueles que têm uma maturidade para pesquisar, para procurar, vão entender que a obra dele vem muito nos auxiliar na compreensão da evolução humana. Então, Pietro Baldi oferecia de coração e não à força ou impondo. Era um evoluído na terra sofrendo muitas agruras, muitas dores. Então, ele faz uma observação de que ele observava o mundo e ele via muito a astúcia, o humano, né? O homem querendo sempre levar vantagem sobre o outro, que nós falamos muito isso no último capítulo. Aí ele diz assim, desculpe, voltei o slide. Então me perguntei, em que mundo infernal tinha nascido? Um mundo em que dominava a ausência de Deus e a presença das forças do mal. Esta foi a verdade que saltou à minha vista, logo que comecei a olhar atrás dos bastidores das aparências. Tudo isso me poderia ter passado despercebido, mas infelizmente tinha o instinto de querer olhar as coisas também por dentro, para conhecer o segredo de sua estrutura e de seu funcionamento. Desde os brinquedos de menino até a grande máquina do universo. Então o Baldi já nasceu com esse instinto de pesquisar, já nasceu com essa mente introspectiva. Ele olhava o mundo, mas queria enxergar o que tinha por detrás, da essência da vida. Leu muitos livros, já é lógico que todas as religiões são espiritualistas, né? Ele era católico na sua origem, leu o Livro dos Espíritos, mas queria entender que, porque Deus, sendo, vamos dizer, espírito, nos criou como filhos, por que existia a matéria? Foi assim, perscrutando, que uma voz interior se revelou, né? A pura voz crística, que está lá na grande síntese, né? Como sua voz. E a gente identifica que é uma verdade que vem das alturas, né, de uma voz crística falando com ele. Então ele captou isso porque já trazia na sua alma esse compromisso de revelar, de trazer esses ensinamentos e deixar na terra. Esse era o papel dele. Encontrei-me então sozinho, desprezado por não realizar a coisa mais importante segundo a opinião geral, fazer negócios e amontoar dinheiro. E culpado pela busca da verdade por trazê-la à tona. Mas um instinto indomável me dizia que, com toda certeza, tinha de existir em algum ponto, para além deste nosso mundo, um outro melhor, onde reinasse justiça em vez de força, sinceridade em vez de engano, inteligência em vez de ignorância,
verdade em vez de mentira, bondade em vez de maldade, felicidade em vez de sofrimento. Então, Ubaldi está dizendo que ele não acreditava que vindo de Deus que é bom, pudesse existir um mundo com tantas dores. Ele entendia, aceitava a ideia reencarnacionista, mas ele achava que tinha algo a mais para ser revelado. Foi aí que ele teve a visão da queda e escreveu toda a sua obra. Nasceu numa família rica e abdicou da riqueza para se fazer pobre para o mundo, mas rico em espírito, deixando as suas verdades assentadas nas suas 24 obras. Então, ele abandona tudo, né? Um italiano que nasce numa família rica e casa com uma mulher também muito rica, e a riqueza trazia dificuldades porque ele queria uma vida simples, porque era simples de alma. Ele precisava de silêncio, escrevia na noite e na madrugada, entrando pela madrugada, para ele ter essa captação psíquica, porque a mediunidade, como os próprios espíritos já vêm nos alertando, ela caminha para uma mediunidade intuitiva. E Ubaldi tinha por excelência essa capacidade de captação noúrica. Para chegar até lá, escavei sozinho nas trevas, com as unhas a sangrarem, atormentado pelos sofrimentos da reclusão. Escavei as pedras duras da parede espessa, desalentado, às vezes esgotado, as pedras iam caindo uma após outra. Até agora foram afastadas 17 pedras, para que nada se perdesse da experiência do meu trabalho, nem para mim nem para os outros, para que nada se perdesse da visão, sempre mais ampla e bela, que aparecia lá fora. Eu gravava tudo na minha mente e o descrevia em livros. 17 pedras significam 17 livros. Vejam só, vocês imaginam o que é produzir um livro? Pensam no trabalho árduo que teve, por exemplo, Chico escrevendo junto a Emmanuel e outros espíritos e deixando gravado uma obra de mais de 400 livros. Cartas inúmeras, porque o papel de Chico foi mostrar essa mediunidade, né, mais próxima, né, uma mediunidade, vamos dizer, mais mecânica, que o espírito aproxima e ali, né, num perispírito a perispírito, ele está transmitindo a mensagem. Chico via Emmanuel, conversava com Emmanuel e poderia trabalhar entre a multidão. Esse era o papel de Chico. No entanto, a mediunidade de Ubaldi era uma mediunidade em que ele tinha que fazer uma pesquisa íntima e deixar que a sua consciência se manifestasse no silêncio da madrugada, através de um preparo vibracional, num ambiente simples, porque ele foi trabalhar como professor e viver do seu trabalho porque ele queria viver na simplicidade. Visitava a família, mas trabalhava e vivia como professor. Então, ele fazia conexão com essas correntes e todas as visões, todos os ensinamentos ele tinha que colocar na forma de livros. Vocês já imaginaram pegar um livro e copiar todo um livro, letra por letra? E era assim que era feito. Então, pensa o trabalho árduo. E ele veio trazer sobre a equação da substância, falar de queda, falar de toda uma estrutura que reina em todo o universo. Então, isso só veio trazer um complemento a mais, complementando as verdades que nós temos na codificação, nas obras complementares. Então, a obra de Ubaldi é obra dos espíritos. Faz parte da doutrina dos espíritos, que vejam quem tenha olhos de ver e quem ouça quem tem ouvidos de ouvir, para fazer esses alinhavos e poder ver que tudo se completa nesse mundo, porque ninguém é dono de uma verdade absoluta, porque absoluta é somente Deus. Cada um ao nascer traz consigo certos instintos construídos por ele mesmo em existências passadas, e sente-se impulsionado a segui-los, sejam bons ou maus, encontrando-se acorrentado a eles pela mesma força irresistível, é fatal que liga o efeito à causa. Ora, o instinto que me guiava, antes que eu pudesse compreender tudo, observando e raciocinando, exigia que a minha vida não fosse um inútil desperdício de forças em busca de miragens, como depois vi que muitas vezes acontece na Terra, mas sim uma construção sólida,
fundamentada não nas areias movediças por valores fictícios e caducos do mundo, mas no terreno seguro e inabalável dos valores eternos. Então, quantas vezes nós construímos a nossa vida pautada nos valores tão perecíveis? É natural, vivendo principalmente como encarnado nesse mundo material, tendo que alimentar o estômago, mas nós temos que buscar também o alimento espiritual. E está aí, à disposição de quem queira fazer uso desse alimento. Então ele tinha aquela convicção íntima. Veio com a família para o Brasil, já mais idoso, e não desistiu do seu caminho. E ele deixou a obra, né? Foi trazido por amigos espíritas e por aqui ficou. Então ele está sepultado, né, aqui em São Vicente, e nós temos um apóstolo de Jesus também que deixou essa obra para todos aqueles que quiserem conhecê-la. Então ele teve uma vida de muita dor, de muita labuta. Então era ele com ele mesmo nas suas visões, né? Vivendo nessa dualidade da vida, tendo que deixar de cuidar de uma fortuna para cuidar de um tesouro maior, que era o tesouro desses valores espirituais, que esses valores que não são perecíveis. Talvez por ter experimentado bastante e por ter aprendido a lição, não me pertencia mais à prova de cair vítima das mais comuns ilusões humanas, tais como a riqueza, o poder, a glória, as satisfações materiais. Tão só pelo olfato sensibilizado, percebia logo serem elas apenas engodos. Então ele já era um espírito que já era amadurecido, veio com aquele trabalho, com aquela incumbência, com aquela tarefa, com aquela missão de sedimentar cada vez mais os conceitos divinos dentro de si, deixando tudo arquivado em livros. Porque a ele cabia essa convicção, porque via e sentia, mas ele tinha que deixar para a posteridade. Esse era o trabalho dele. Então, cada um tem a sua pequena missão no mundo. E se nós pautarmos a nossa vida somente nos valores materiais perecíveis, fica um vazio na nossa alma. Porque se não fosse assim, aqueles que vêm com a abundância, né, dos bens materiais não sentiriam tristeza ou melancolia, não teríamos pessoas no mundo suicidando, apesar de terem tudo, porque nós precisamos viver desse hálito divino. Ele tinha essa convicção, por isso escrevia e deixava no silêncio da madrugada, letra por letra, gravado no papel. Para construir era necessário um terreno firme, onde pudesse fixar os alicerces. Percebia por intuição que esse terreno tinha de existir, mas na terra era difícil encontrá-lo. Alguns raios de luz apareciam aqui ou acolá, nas religiões, nas filosofias, na ciência, mas fracos, desconexos, torcidos, disfarçados, sepultados no fundo das formas. Era necessário iniciar tudo novamente, e assim foi feito. Trabalho duro, cujo fruto é o que neste e nos outros livros oferecemos àqueles que desejarem orientar-se de maneira a fazerem das suas vidas a mesma obra de construção sólida a que nos referimos. Então o balde ia fundo. Ele trouxe a síntese, porque nós nos vemos separados. Nós sabemos que o homem, ele costuma moldar tudo, a verdade, de acordo com as suas conveniências. O Evangelho do Cristo foi feito assim com ele ao longo dos tempos. O homem sempre moldando o Evangelho de acordo com seus interesses. E o interesse que ele tinha era de ver essa verdade que lhe era mostrada, fazer uma síntese do homem psíquico, biológico, emocional, né, mental e espiritual, porque tudo está interligado. Então muitos pegam a grande síntese e às vezes têm dificuldade, porque é uma mente sintética que consegue trazer a verdade como ela é, não seccionando por partes, mas fazendo uma síntese verdadeira. Por isso o nome da primeira obra dele, né, da grandiosa obra, A Grande Síntese. Perguntava aqui e ali, mas não obtinha resposta satisfatória. Parecia que meus semelhantes ou não soubessem essas coisas de modo a responder de uma maneira exata, ou não tivessem muito interesse em conhecê-las, talvez preocupados com alguma coisa mais importante ou desesperançados por não terem encontrado respostas adequadas às suas indagações.
O que mais os atraíam e prendiam eram as ilusões do mundo nas quais mais acreditavam, embora todos vissem a todo momento que elas acabam sepultadas com o nosso corpo no túmulo. Então, as almas mais amadurecidas têm uma visão própria da vida. São esses seres luminosos, que descem, cada um no seu mundo, cada um no seu canto, desempenhando o seu papel. Nós vamos ver esses seres maravilhosos, é um Francisco, é uma Madre Teresa de Calcutá, é a Irmã Dulce, é Chico Xavier e tantos outros que têm uma visão dilatada da vida em essência, em verdade. Transitam por aqui deixando esse legado, porque tem isso convicto como valor sedimentado na nossa alma. E nós, pobres mortais que estamos aqui aprendendo, vemos nesses exemplos um caminho, mas é necessário cada um fazer a sua própria construção. A maior missão de cada um é trabalhar pela sua própria reconstrução perante a lei divina. Esse é o nosso papel na Terra. E muitas vezes nós criamos tantas ilusões, tantas necessidades, tantos supérfluos. Então ele mais uma vez está mostrando que o instinto dele gravado, como instinto já de pesquisa, de busca, isso já era fruto de existências anteriores. Era um fruto, era um ser maduro. Por isso que ele vinha com essa missão. Foi assim que, para satisfazer meu desejo ardente de orientar sabiamente minha vida, comecei sozinho o trabalho da pesquisa com todos os meios ao meu alcance, tanto os da cultura como os da intuição, da observação e do sofrimento, olhando e controlando por dentro e por fora tudo o que acontecia comigo e, na medida do possível, com os outros, juntando os extratos de conhecimento adquiridos na Terra, completando com o raciocínio e a intuição. Foi possível fundir tantos elementos separados num sistema unitário e orgânico e obter a visão global do universo. Quando a gente fala orgânico, quando a gente fala que ele fez a síntese, observa a tendência do mundo. Hoje a gente vai ao médico e o médico manda a gente olhar a parte emocional, manda a gente fazer uma terapia, manda a gente procurar espiritualidade. Não é só tomar o remedinho, Não é só tomar o remédio para o corpo físico. E dentro mesmo da terapêutica para o corpo, existem tantos medicamentos, tantas formas terapêuticas de alcançar o equilíbrio corporal. E o Baldi vem trazer na sua obra, não da forma como eu estou falando, mas ele vem trazendo as verdades de que nós somos um ser espiritual, que temos um corpo transitório, que temos um inconsciente riquíssimo, que não é só um depósito de vivências passadas, mas um inconsciente rico, aonde nós aprisionamos em nós, não nos perdemos e guardamos a nossa filiação e toda a riqueza espiritual, herança divina. Então o Baldi começa a dar subsídio na sua obra para o entendimento de várias coisas. Como nós lançamos nossas trajetórias, como construímos o nosso destino, como construímos a nossa personalidade. E a personalidade dele já era uma personalidade de pesquisa, e assim ele veio fazer o seu papel nesse mundo. Assim cheguei à maior conquista da minha vida, que é a de ter descoberto a presença sensível da lei de Deus. Que existe Deus, sua presença e sua lei, todos sabem e dizem, mas outra coisa é perceber essa presença, é notar que, a todo momento, a lei de Deus está funcionando ao redor e dentro de nós, e que apesar da nossa vontade de nos subtrairmos a ela e do nosso desejo de revolta, ninguém pode fugir dela e todos têm que ficar a ela sujeitos. Então ele mostra na sua obra o monismo, que Deus não é algo separado de nós. Deus está presente no fundo da nossa consciência. E mais uma vez, lembrem-se, no Livro dos Espíritos está escrito assim, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não é essa consciência racional que nós vivemos aqui, não. Porque essa consciência vive só do raciocínio. A intuição é um andar superior do nosso psiquismo. É a ela que vem os insights, as percepções além. É através dela que muitos pesquisadores têm os verdadeiros insights e descobertas. Porque, na verdade, nós percebemos muito mais do mundo e do universo quando estamos, às vezes, distraídos dessa mente racional. Ela faz esse processo de ligação, de percepção pelo pensamento, mas é pela intuição que chega a nossa sabedoria. Então, o Baldi tinha isso já nato, bem desenvolvido nele, mas ele utilizava o raciocínio também para ver se tudo que ele tinha colocado no papel poderia ter uma lógica.
poderia estar dentro desse processo, né, nosso de percepção daquilo que era possível dentro da lei, dentro da bondade do Pai, trabalhando sempre com a bondade do Pai. Então ele nos dá uma ideia de um Deus que está dentro da nossa alma, que é o Deus imanente, e que nós estamos mergulhados no Deus transcendente. A evolução é a nossa expansão consciencial, para que essa consciência seja tão ampla que a gente volte a se fundir na transcendência divina. Por isso que os orientais falam muito, né? Aqueles cumprimentos que eu não sei muito bem, mas é aquele cumprimento: o Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti. Porque os orientais, todos eles já são muito sábios, de uma sabedoria muito antiga. Porque na nossa concepção cristã ocidental, a gente tem a ideia de que Deus está lá e morrer é ir para algum lugar. Não, nós construímos o reino dos céus aqui e agora. Nós buscamos essa visão, porque o reino dos céus não está aqui nem acolá, está dentro de nós. Então é buscar cada vez mais essa percepção. E isso se dá quando nós temos uma diretriz de vida voltada para o bem, voltada para a prática do Evangelho, fazendo manifestar em nós a nossa melhor parte e fragilizando o nosso ego. Então é uma consciência externa, né, que se fragiliza para que uma consciência superior se manifeste de dentro para fora. Então, a evolução não é construir aqui e agora, é deixar que a gente viva as experiências e desperte um ser divino que já está pronto. Então, é possível aceitar a dura prova de uma vida na Terra pela ajuda que nos dá uma grande esperança. Possuímos desse modo o tesouro de uma alegria confortadora para nós e para os outros. Quem faz isto ajuda a bondade de Deus a descer e manifestar-se na terra, tornando-se operário dele e semeando felicidade para os outros. Ele a semeia para si mesmo, mas poder-se-ia objetar: tudo isso já sabemos e constitui a pregação de todas as religiões. É verdade, esta esperança já existe, mas como coisa longínqua, nebulosa, só apoiada na fé duvidosa, porque poderá realizar-se apenas numa outra vida desconhecida, que para nós vivos se perde no mistério da morte. Então ele falou: olha, o que eu tenho a oferecer vem mostrar um Deus amoroso, uma lei viva e dinâmica no dia a dia. A gente observa os fatos, os destinos diferentes e tudo tem que ter um porquê. Não é mais respondido só com aquela célebre frase: isso é mistério divino, isso só cabe para Deus. É verdade que nem tudo, no nosso nível que nós estamos, nós somos capazes de aprender, mas Deus se revela passo a passo na medida do nosso caminhar. Então é assim que nós caminhamos em direção a Ele. A novidade consiste em apresentar esta esperança como realidade positiva, verdadeira, porque não somente demonstrada com as provas da razão e da ciência, mas também submetida a um processo regular de experimentação confirmada pela nossa própria vida, que nos mostra como são verdadeiros os princípios em que se baseia aquela esperança. Nosso problema agora é só este, o de deixar os outros tocarem com as mãos esta outra realidade, como nós a tocamos, para que assim possam tirar desse conhecimento a certeza, o otimismo e a força que ele nos deu. Esta é ainda a razão dos livros que escrevemos. Então ele queria com muita alegria deixar todos esses ensinamentos para todos aqueles que, seguindo os ensinamentos do Evangelho, buscam. Por isso que Jesus deixou lá no Evangelho: buscai e achareis, batei e se abrir-se-vos-á. Ou seja, nós buscando, fazendo essa busca do sentido da vida, nós vamos buscando nas ferramentas da vida, no aprendizado, nas dores, vamos lendo os caminhos que outros já trilharam para nos deixar como exemplo. Então o papel dele era esse: experimentar, vivenciar, sedimentar cada vez mais dentro da própria alma e deixar esse legado de um Deus amoroso, de uma lei que não descuida de ninguém. Tudo que nos acontece é para melhor na nossa vida. Então, nós chegamos aqui ao final desse capítulo, que não é muito longo, trazendo a percepção dessa lei, né, desse Deus amoroso, desse Deus que cuida de cada um de nós, não um Deus emblemático, um Deus das formas, um Deus antropomórfico. A gente precisa entender que o universo, ele é vibracional, que tudo vibra, tudo no universo é uma energia, e a própria energia, o que será?
Dentro da obra de Ubaldi, a gente vai ver que o espírito estava no sistema. Para alguns que se fecharam em universos conscienciais, outros em universos de matéria mais sutil, energeticamente menos densos, outros energeticamente mais densos e chegando a formar a matéria, né? Numa concretude de matéria, num mundo tão material, por exemplo, como o nosso. Então agora o nosso maior desafio é voltar para Deus, esse Deus amoroso, e compreender que Deus não está longe de nós. E todas as vezes que nós quisermos nos tornarmos úteis à vida, as forças do sistema, Deus nos atrai. A força da vida, ela nos atrai para que a gente se realize verdadeiramente como filho do divino, do sagrado. E como filhos do divino, nós estamos aqui para praticar o bem, para sermos felizes e fazer os outros felizes. Então, muita paz, até o próximo capítulo do livro A Lei de Deus. Fiquem com Deus.